paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tribuna Teológica. E hoje nós vamos estar continuando aí os nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos, ok? Na epístola de Paulo aos Romanos, como vocês quiserem chamar aí, epístola, carta, é a mesma coisa, ok? Então, vamos continuar os nossos estudos aqui. Na aula passada nós paramos aí, nós estávamos estudando Romanos capítulo 1, e nós estamos dentro aí do verso 15 até o verso 32. Então nós lemos, do verso 18 até o verso 32. Nós lemos então na aula passada, nós estudamos uma parte desses versos e continuaremos estudando agora, tendo ênfase aí, 3 aspectos que Paulo está mostrando para nós dentro desse texto aí, que é acerca da revelação, da rejeição e da retribuição. Ok? Então eu não vou estar lendo o texto inteiro para não tomar muito tempo aqui do vídeo e muito tempo da nossa aula, porque eu quero fazer uma coisa mais sucinta, até mesmo para você poder estudar de forma mais rápida, ou poder baixar o áudio do vídeo e ir ouvindo aí no seu celular, na sua casa, tá bom? Então, mas é só você ler depois aí Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, que eu vou estar falando disso aí. E dentro do escopo desse capítulo, Paulo está falando dessas 3 coisas. Paulo vai falar de revelação, ou seja, o fato de Deus se revelar às pessoas, se revelar ao ser humano. Ele vai falar também de rejeição, porque ele vai explicar que o homem ele rejeitou essa revelação de Deus, e principalmente aqui a revelação através da criação, a revelação através das coisas criadas. E também Paulo vai falar acerca da retribuição, que Deus ele retribuirá aquelas pessoas que o rejeitaram. E logicamente essa retribuição será uma retribuição de forma será uma retribuição na forma da sua própria ira, né? E aí então que entra todo esse aspecto da ira de Deus contra o pecador. Deus ele se ira com o pecador que o rejeita, ou que rejeita a sua revelação e não se arrepende. Então, todos aqueles que rejeitam a revelação de Deus e não se arrependem, podem aí incorrer, né, estão debaixo da ira de Deus e estão debaixo também dessa retribuição da sua ira, ok? Então o texto ele mostra esses 3 aspectos. E esses 3 aspectos aqui que eu estou mostrando eles aqui como essenciais para os irmãos, deixa eu pegar uma caneta aqui com uma cor, tá ok, beleza. Tá, pensei que ia travar, mas não travou não. Então, Paulo ele vai mostrar para nós essas 3 verdades aqui, tá? Essa verdade da revelação, essa verdade também da rejeição e essa verdade da retribuição. Essas 3 verdades, revelação, rejeição e retribuição, facilita muito o nosso entendimento da carta de Paulo aos Romanos. Porque Paulo ele vai pregar, né, e vai falar através dessa carta, e ele vai acabar passando toda vez por esses 3 aspectos da carta: revelação, rejeição e retribuição. Revelação, rejeição e retribuição, tá bom? Então é muito importante a gente atentar para essas 3 coisas dentro da epístola aqui, tá bom? Primeira coisa, revelação, que está aí no capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Aqui Paulo vai demonstrar muito bem para nós que Deus ele vai se revelar, né, a nós. Veja bem, o texto diz assim, que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Ou seja, a ira de Deus é revelada no céu. A gente já estudou sobre isso, é revelada do céu, né? A gente já estudou isso na aula passada, no estudo passado. E ele diz assim no 19 e no 20, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o próprio Deus manifestou isso. Eu estou aqui parafraseando para ler aqui de forma mais rápida, tá? Pois os atributos invisíveis de Deus, por exemplo, ele dá 2 exemplos aqui, né? O eterno poder de Deus e sua divindade. Paulo vai explicar que essas coisas, esses atributos de Deus, eles são vistos claramente, não de forma borrada ou escura, não. Mas ele diz que é visto claramente, ok? Através das coisas criadas, ou seja, desde a criação do mundo, mediante as coisas que foram criadas. E ele fala que por causa disso os homens eles são indesculpáveis, ok? Romanos 1, do 21 ao 23, fala sobre a rejeição. Vai falar que o homem, mesmo tendo conhecido a Deus, ele não glorificou a Deus, ok? Eles disseram-se sábios, no verso 22, mas eles tornaram-se loucos e substituíram, o verso 23 diz, a glória de Deus
pela glória das coisas criadas. Ou seja, eles pegaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, né? E substituíram isso por coisas que são corruptíveis, como o texto diz aqui, como imagens de aves, quadrúpedes, répteis e assim por diante, tá bom? E o verso 24 até o verso 32 fala que por causa dessas coisas, por causa deles terem rejeitado a revelação, Deus agora vai retribuir eles com a sua ira. E uma das formas de retribuição aqui que o texto nos diz é que Deus iria entregá-los à impureza sexual, ok? E nós vamos estar estudando sobre isso aqui, porque os homens que rejeitam a revelação, eles fatalmente são entregues a desejos sexuais pervertidos e tudo mais. E isso vai levar a uma forma mais... isso vai levar o homem à forma mais degradante de poluição sexual que existe. Eu vou estar explicando isso também na aula de hoje, tá bom? Veja bem, sobre a ira de Deus ainda, e eu coloquei isso no estudo passado, eu dizia assim que a ira de Deus, que é uma coisa que existe, e a ira é um próprio atributo, né? É um próprio atributo aqui do Senhor Deus. A ira de Deus é justa, por quê? Por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Ou seja, o homem ele tem a revelação em mãos, ok? Ele tem muitas vezes a Bíblia em mãos. No caso desses homens aqui, de que Paulo está citando agora, eles tinham Deus demonstrando-se para eles através da criação. Não é que Deus era as coisas criadas, ou não era que Deus era a criação, mas Deus ele revelava a sua glória através da criação. Então, os homens eles viam isso, eles viam essas coisas e rejeitavam a Deus, rejeitavam essa revelação, e nesse sentido, a ira de Deus, não só nesse sentido, mas em todos eles, a ira de Deus é uma ira justa, porque o homem ele sempre se relacionou de forma injusta com a verdade. Ele sempre não quis aceitar, ok? Aliás, o homem ele só pode aceitar a verdade de Deus, a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, por mãos do próprio Deus, somente quando o próprio Deus age nele, ok? Veja bem, essa ira, ela tem também uma dinâmica, ou seja, ela tem um modo de ser operada, ok? Veja bem, a revelação da ira de Deus contra os ímpios é contínua, ok? Veja bem, a revelação da ira de Deus não é uma coisa que acontece só aqui e depois para, ok? Mas é uma coisa que será contínua no sentido de ser eterna. Por exemplo, os ímpios que hoje estão debaixo da ira de Deus, se eles não se arrependerem, eles estarão debaixo da ira de Deus por toda a eternidade. E isso vai totalmente contra aquela ideia que certas pessoas têm sobre o aniquilacionismo. Ou seja, existem pessoas hoje que dizem que morreu, acabou tudo. Ou existem pessoas hoje que dizem, eu vou morrer, eu vou para um lugar especial e depois disso tudo vai acabar, depois Deus vai aniquilar tudo. Mas a Bíblia ela não prega o aniquilacionismo, que tudo será aniquilado no final, no sentido das coisas não existirem mais e no final sobrar só Deus. A Bíblia não prega isso, porque até mesmo quando ela fala em relação ao inferno, ela cita a ira de Deus como o tipo de fogo que nunca se apaga, né? E no qual o bicho nunca morre. É assim que o inferno é demonstrado, né? Ou seja, a ira de Deus, representada ali pelo fogo, será algo que nunca vai acabar, que será contínuo, ok? Então, o pecado do homem ele sempre vai atrair a ira de Deus. Como no caso, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, no caso lá do pecado de Acã e todos os outros pecados que aconteceram, até mesmo o pecado de Davi com Betseba, o pecado ele sempre vai atrair a ira de Deus, ok? Então, sempre, as pragas do Egito, como eu coloquei aqui, sempre quando o homem peca, Deus ele vai agir ali, visitando o homem com a sua ira dentro da história humana. Sempre na história humana foi assim, nunca será diferente, ok? A origem da ira. Onde que a ira se origina? O texto diz para nós se a ira de Deus ela se revela do céu contra o homem ímpio, ok? Ela vem do trono do Rei do Universo. E a história é o palco da manifestação dessa ira. Quando nós olhamos para a história, se você pegar aí tanto um livro de história cristã, como também um livro de história secular mesmo, né? Até mesmo história do Brasil, você vai ver a ira de Deus se manifestando de diversas formas. Recentemente, nós estamos hoje em 26 de agosto de 2017. E hoje há notícias, por exemplo, de que o mar aqui no Brasil ele está recuando, né?
Eu não sei se é o caso, eu não estudei ainda sobre isso, eu não fui ver sobre isso, mas a última vez que o mar recuou desta forma no Japão, por exemplo, aconteceu um tsunami, né? Então, o mar está recuando aqui no Brasil. Por que será? Será que pode ser um aviso para nós sobre a ira de Deus contra o nosso país? Isso pode bem ser. Tá bom? Então a história ela sempre vai ser um palco onde a ira de Deus ela vai se manifestar. Sempre será assim, tá bom? É o próprio Deus operando nos ímpios com a sua ira. Enquanto Deus opera naqueles que se converteram, naqueles que se arrependeram e se chegaram até a fé, a cruz de Cristo. Enquanto Ele opera nessas pessoas com misericórdia, com amor, Ele opera nos ímpios com a ira dele, ok? E a ira, há muita gente que diz, por exemplo, que a ira ela não é uma demonstração do amor de Deus. Pelo contrário, a ira ela é uma das melhores demonstrações da ira de Deus. Porque, aliás, a ira de Deus ela é uma das melhores demonstrações do amor de Deus. Porque através da sua ira ele está agindo contra o pecado e contra a perversão que há no mundo, ok? Através da ira dele ele vai nos livrar de todo o pecado, de todo o mal, tá bom? A causa da ira de Deus, como toda ira tem uma causa, ou seja, Deus ele está irado com o homem, por quê? O texto diz, né? Por causa da provocação que o homem fez contra ele. O homem olhou a revelação de Deus e rejeitou, tá? Então, a causa da ira é a perversão e a impiedade humana. Impiedade, a Bíblia usa essa palavrinha aqui várias vezes, é a rebelião contra Deus, ok? E perversão é a rebelião contra o próximo. Ou seja, aqueles que cometem impiedade contra Deus, rebelião contra Deus, fatalmente eles vão também cometer a perversão contra o próximo, tá bom? Quem se rebela contra Deus, fatalmente se rebela no final contra o seu próximo também, tá bom? O alvo da ira de Deus. Veja bem, essa ira, ela tem um alvo. E segundo o texto, esse alvo da ira de Deus são os homens ímpios, ok? São esses que detêm a verdade pela injustiça, né? Deter aqui significa, é o mesmo verbo que a gente usa quando a gente vai falar que uma pessoa matou a outra por afogamento. Ou seja, a pessoa deteve a verdade pela injustiça, ou seja, ela abafou essa verdade por causa da injustiça, tá bom? É isso que os homens ímpios fazem. Eles abafam a verdade de Deus, ok? E colocam no lugar da verdade de Deus a injustiça, tá bom? É isso que o homem ímpio faz, o que ele não deveria fazer, mas que ele faz, tá? Quando o homem rejeita a revelação divina de Deus, ele rejeita ela conscientemente. E é por isso que o texto diz para nós que ele se torna indesculpável. Não é que ele rejeita um Deus que ele nunca conheceu. Pelo contrário, sempre quando o homem rejeita a Deus, ele rejeita um Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, ok? Não é que Deus está escondido para que as pessoas não vejam, que assim ele possa fatalmente, né, julgar as pessoas por causa disso. Não, pelo contrário. As pessoas elas se tornam indesculpáveis, ok? Por quê? Porque elas rejeitam o que a Bíblia chama de revelação divina. Elas rejeitam a revelação de Deus e por causa disso, e porque elas rejeitam também de forma consciente, né? Elas rejeitam aí conscientemente, elas se tornam indesculpáveis, ou seja, elas são totais. Deus pode olhar para elas e atribuir culpa a elas por causa delas terem rejeitado a revelação de Deus, ok? Veja bem, como o mundo pagão que eu falo aqui, se referindo àqueles que não conhecem a Deus, e fazendo uma referência também ao que Paulo está falando aqui em Romanos, né? Fazendo uma análise do ponto de vista de Paulo, como o mundo pagão saiu do conhecimento de Deus à idolatria. Veja bem, Deus tinha se revelado a eles, certo? Eles podiam adquirir conhecimento de Deus, mas o que eles fizeram? Fizeram o contrário disso. Paulo explica isso da seguinte forma: eles fizeram o contrário disso e partiram para a idolatria, né? E Paulo explica isso da seguinte forma: primeiro, eles tiveram conhecimento suficiente. O texto mostra isso para nós. Deus deu tudo para eles, Deus se revelou para eles através da criação, né? A rejeição que eles tiveram, como eu falei no slide ali anterior, foi uma rejeição consciente. Da rejeição consciente que eles tiveram, eles rejeitaram a Deus conscientemente, sabendo que Deus existia, vendo a glória de Deus através da criação.
Depois dessa rejeição, veio então o comportamento inconsequente, que é o que a Bíblia chama também de disposição mental reprovável, que é aquela disposição mental que vai contra Deus, ok? Que é o contrário do que Paulo chama de viver dignamente conforme o Evangelho, ou viver de modo digno do Evangelho, ok? Ou seja, essas pessoas tiveram um comportamento mental inconsequente, ou seja, um comportamento inconsequente em relação à revelação e ao conhecimento de Deus. Então, a rejeição da verdade, ela sempre leva o homem a isso, a ter um comportamento que é inconsequente, um comportamento que é irreprovável. E isso levou o homem fatalmente ao quarto ponto aqui, que é a idolatria irreverente, que é quando o homem troca a glória de Deus, pela glória das coisas criadas, ou pela glória do homem, ou pela glória das coisas criadas e assim por diante. E essa perversão, o texto diz aqui, que ela é uma perversão irreverente, ok? É uma perversão que não deveria existir, mas que infelizmente para alguns elas existem. Muita gente acaba passando por causa disso para a idolatria, e muitas vezes para a idolatria de forma da forma mais rude possível, como o texto vai dizer aqui para nós depois. É interessante que o texto vai dizer para nós, o texto de Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, o texto vai nos ensinar até onde o homem pode chegar. Interessante é isso. Ele vai nos ensinar qual é o pior tipo de pecado, o pecado que para Deus é mais desagradável, e que é o tipo de pecado que a gente vê estourando por várias partes por aí, né? Retribuição. Quando o homem rejeita a revelação de Deus, acontece então o que a Bíblia vai chamar aqui de retribuição, tá bom? Por exemplo, ele rejeitou a revelação de Deus, o homem rejeitou a revelação de Deus. O que acontece agora? Acontece uma retribuição, tá bom? Por causa disso que ele fez. Ele rejeitou aquela revelação conscientemente, por causa disso há uma retribuição. E veja bem, essa retribuição aqui, ela é uma retribuição que é justa, tá bom, irmãos? Deus, ele nunca vai retribuir alguém de forma injusta. Pelo contrário, ele vai retribuir essa pessoa, esse homem, essa mulher que o rejeitou de forma justa, tá bom? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Porque muitas vezes algumas pessoas pensam que Deus ele é injusto por causa de retribuir as pessoas dessa forma, mas Deus não é injusto. Na verdade, Deus está sendo justo, porque essas pessoas rejeitaram a revelação de forma consciente, tá bom? Veja bem, um ponto importante aqui é o seguinte: o juízo de Deus, ele é tanto temporal como eterno, tá bom? O juízo de Deus, ele pode recair sobre a pessoa pecadora, tanto aqui nesse mundo, como no mundo vindouro, tá bom? E fatalmente a pessoa, vamos supor que uma pessoa ela sucumba sobre a ira de Deus aqui nesse mundo sem se arrepender. Então Deus ele age de forma temporal, fazendo com que a ira dele recaia sobre essa pessoa. Se Deus faz isso, a pessoa morre nesse estado, ela vai também sofrer a ira de Deus, ela não será aniquilada, entendeu? Ela irá sofrer a ira de Deus também de modo eterno, tá bom? O inferno nada mais é do que a manifestação da ira de Deus, tá? O juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. O que o homem ímpio quer? O homem ímpio ele quer viver na impiedade, desagradando a Deus, agindo da forma que quer. E Paulo vai dizer que o homem ímpio, tudo que o homem ímpio quer é ser inimigo de Deus, inimigo da verdade. Então, Deus, quando ele age na forma de juízo dele mais severa, que é a ira dele, ele age fazendo com que o homem continue no caminho que ele mesmo quer. Não é que Deus não controla mais a vida dele, mas é como se Deus tirasse as rédeas e deixasse que o homem vivesse então agora da maneira que o homem quer, entendeu? Ele deixa o homem aí sem estribilhos. Então o homem vai da maneira que ele quer, vivendo na sua impiedade, até que isso se torne juízo de Deus, ira de Deus, tanto de forma temporal como eterna, tá bom?
A idolatria e a imoralidade são tanto a causa como a consequência do juízo divino. Ou seja, se o homem peca com idolatria e com imoralidade, certo? Fatalmente isso é a causa da ira de Deus, e isso também é como a consequência do juízo divino, tá bom? Deus, então, ele de certa forma, se Deus não quiser que as pessoas se arrependam, né? E se as pessoas elas quiserem continuar na sua inimizade contra Deus, ele deixa o homem na idolatria e imoralidade. As pessoas, então, o homem ímpio, ele peca idolatrando coisas acima de Deus, ele peca na sua imoralidade, e Deus, na sua forma de juízo mais supremo, ele deixa o homem na idolatria e na imoralidade. Por exemplo, e o texto nos diz, ele cita um dos pecados, que é o pecado que mais desagrada a Deus nas Escrituras, pelo menos é o que parece. Na verdade, deixa eu explicar de forma melhor isso. Não é que existe pecado menor e pecado maior. Todo pecado ele desagrada a Deus. Todo pecado é contra Deus e desagrada a Ele. Mas parece que quando se trata do homossexualismo, Paulo está falando aqui de algo muito mais sério. E o homossexualismo é algo que já estava retratado ali em Roma, tá bom? Nossa, eu estou escrevendo aqui que nem uma criança, né? É porque eu estou no mouse. Mas o homossexualismo, ele era algo que já existia ali em Roma. Roma era pervertida por causa tanto do homossexualismo quanto do lesbianismo, né? Existiam vários festivais, por exemplo, em que as pessoas se aproveitavam umas das outras, né? Me fugiu o nome dos festivais aqui agora, mas eram festas que eles ofereciam aos deuses dele, ao deus do vinho, ao deus da fertilidade, e as pessoas se corrompiam e abusavam, se aproveitavam até mesmo umas das outras, né? Com livre consentimento do povo. Era escravo abusando das pessoas, das pessoas ricos abusando de escravos e assim por diante, tá? Então, o homossexualismo nas Escrituras, ele é o nível mais baixo de degradação moral. Ele é uma degradação moral, tá? Então, quando a gente olha para o nosso país hoje, o homossexualismo, pessoas discutindo sobre ideologia de gênero e não sei o quê, né, sobre os direitos das pessoas homossexuais e tudo mais, a gente vê nessas coisas uma degradação moral muito grande. Só que essa é uma degradação moral que Deus não vai deixar sem retribuição, né? Nós cristãos, nós amamos essas pessoas, nós queremos que elas sejam salvas e cuidadas, né? Mas, infelizmente, se elas não se arrependerem e não crerem no Evangelho, a única coisa que restará para elas é a ira de Deus, é a ira do nosso Senhor. E isso é muito bem explicado para nós na Bíblia, né? Então, a degradação moral é o mais baixo nível da degradação nas Escrituras. Não que exista diferença entre pecado menor e pecado maior. Mas quando Paulo olha, por exemplo, o homossexualismo, ele vê que é uma coisa muito séria, tá bom? E Deus, ele faz com que as pessoas, segundo o texto, ele faz com que as pessoas continuem nos seus pecados até elas caírem nesse tipo de perversão que é o pior de todos, que é a homossexualidade, tá bom? 3 pecados são mencionados por Paulo aqui nesse texto. Um deles é o lesbianismo, né? Que é a relação de mulher com outra mulher, né? Outro deles, que é o segundo deles aqui, é o homossexualismo, ou seja, a mulher pegou o seu uso natural e perverteu, e o homem também pegou o seu uso natural e perverteu. Isso se transformou no lesbianismo e no homossexualismo, que são duas coisas que são muito alimentadas, por exemplo, no meio do entretenimento, no meio da música e no meio até mesmo da pornografia, né? Então você pode ver que essas coisas são alimentadas por essas coisas, são alimentadas pelo entretenimento. Ou seja, o mundo ele alimenta, né? Ele quer alimentar a carne do homem. Todo tipo de entretenimento, que não é um entretenimento que pode ser aproveitado por nós que somos cristãos, entre aspas, né? Entretenimento cristão. Eu estou usando esse argumento não falando que todo tipo de entretenimento é cristão. Mas tem tipos de entretenimento, por exemplo, que o cristão ele pode fazer um uso bom, tá? Mas todo tipo de entretenimento que não é cristão, ele alimenta a carne do homem e ele alimenta esses tipos de pecados. É o que você vê nas novelas, filmes e tudo mais por aí,
né? Novelas, filmes, revistas, internet e tudo mais. E o terceiro pecado que é citado aqui é uma disposição mental reprovável, ou seja, Deus ele joga os ímpios que não se arrependem de seus pecados numa disposição mental que é reprovável. E a pior coisa é que os ímpios muitas vezes eles não percebem isso, a não ser que Deus abra os olhos deles para perceber. E nesse sentido eles são da mesma forma que Ezequiel 37 cita, eles são vários de ossos secos, tá? E eles precisam ser acordados por Deus, eles precisam ter sua mente iluminada por Deus para que eles enxerguem que tudo que eles estão fazendo ali é realmente pecaminoso. Então, falando mais uma vez, Deus ele é contra o lesbianismo, Deus ele é contra o homossexualismo, e qualquer debatedor que quiser debater sobre isso é só dar uma atenção especial à Bíblia e aos textos que falam sobre isso, tá bom? Só falando sobre esse assunto, eu não estou pregando aqui nem ensinando que nós devemos viver em tempos de ira contra pessoas, por exemplo, que estão no lesbianismo e homossexualismo, tá bom? Muito pelo contrário, cristãos verdadeiros devem amar essas pessoas, devem acolher essas pessoas. Ainda que elas não possam ser membros da igreja por causa dos seus pecados, cristãos verdadeiros devem acolher essas pessoas e pregar o evangelho para essas pessoas, até que elas sejam libertas, tá bom? Eu já vi pessoas sendo libertas desse pecado extremo. Isso pode acontecer com você também que quer se libertar disso e com as pessoas que você conhece ao seu redor que de repente querem se libertar disso e se interessaram de certa forma pelo cristianismo. Essa é a oportunidade de você pregar para elas e orar para que Deus ilumine a mente delas, para que elas enxerguem que tudo aquilo dali que elas estão fazendo é errado. O ódio e tudo mais que se prega em alguns lugares por aí, eles não têm o poder de mudar a pessoa por dentro, de transformar ela. A única coisa que tem poder de transformar a pessoa é o poder do evangelho, tá bom? Então, se você tem no meio da sua igreja, no meio da sua família, pessoas nessa situação, tenha paciência com elas, prega o evangelho para elas e um dia, se Deus assim quiser, Deus vai iluminar elas com a sua luz e elas serão salvas em nome de Jesus, tá bom? Então, revelação de Deus, rejeição. O homem rejeita a revelação de Deus, o homem ímpio, e no final acontece uma retribuição que é levada até o juízo supremo de Deus, que é a própria ira dele, né? No inferno, falando das coisas relacionadas ao fim, e aqui nesse mundo, muitas vezes as pessoas são jogadas a essas formas mais depravadas de pecado, lesbianismo, homossexualismo, e a disposição mental reprovável. E nessa disposição mental reprovável, as pessoas são então consideradas por Deus como inimigas dele, tá? Então, tudo que nos resta então é pregar essa mensagem do evangelho que pode transformar as pessoas. Pregar a mensagem do arrependimento e fé que pode trazer as pessoas para perto de Deus e torná-las de inimigas de Deus a amigas e filhas de Deus e filhos de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo, então. E nós voltaremos, então, na próxima segunda-feira com mais um estudo aqui na Carta aos Romanos, tá bom? Deus abençoe você.